Eu sou o Fernando Preus, eu sou natural de São João do Oeste. É um município bem pequeno, fica em Santa Catarina, na região extremo oeste, quase divisa com a Argentina. É um município que eu brinco que é de origem alemã, eu falo alemão, spreche Deutsch gewiss. Então eu carrego um pouco desse sotaque aí na minha forma de falar. E eu já moro em Xanxerê fazem alguns anos lá, fui para lá em 2012, então trabalho lá desde então. Estou na supervisão comercial, hoje da região Centro-Sul, completo 10 anos em maio deste ano. Dentro da Giro eu comecei na função de CTV, isso em 2015, trabalhei até 2017, foram 2 anos e pouco. Assumi uma região lá em Santa Catarina como representante comercial e fiquei nessa posição até ano passado. Então agora vai completar 1 ano, daqui a alguns meses aí, que eu estou na função de supervisão comercial e técnica na Centro-Sul. Eu cheguei à Giro Agro num momento que para mim foi muito importante. Eu trabalhava numa empresa concorrente e eu tinha uma rotina muito intensa de viagens, né? Eu atendia 90 e poucas filiais e viajava muito. Mas naquele momento da minha vida, da nossa vida, minha esposa estava grávida da minha primeira filha e era uma gravidez um pouco complicada. Ela aplicava enoxaparina todos os dias, né? E a gente tinha uma preocupação muito grande. Primeiro filho, novos, na época com 25 anos, né? Então não tínhamos uma rede de apoio próxima e essa rotina de viagens ela acabava sendo difícil, né? Porque a gente precisava de um apoio, precisava de um amparo, minha esposa precisava disso, né? E eu me sentia desconfortável em não poder estar com ela. E a questão financeira também estava pesando, porque era um medicamento que nós tínhamos que comprar, né? E o valor, para a época, era razoavelmente alto, né? E aí, num belo dia, numa visita a uma fazenda em Ouro Verde, um município próximo a Xanxerê, conheci o Vinícius lá. O Vinícius já estava na Giro, visitando uma propriedade, e eu fui com a outra empresa fazer o meu serviço também, né? E a gente se encontrou lá, mas não trocamos muito contato, e uns dias depois ele me ligou. Marcamos um café e chegou aquele gordinho simpático e me ofereceu uma vaga, né, de CTV no município de Xanxerê, para atender uma revenda lá, né, o que me tirava o peso das viagens na época e com uma condição financeira até melhor do que eu tinha, né. Então não pensei muito, né, na própria conversa já falei para o Vinícius que eu ia trabalhar com ele. Sabe aquele primeiro contato que tu faz com uma pessoa que tu vê que, cara, esse cara tem... Acho que o que ele está falando é verdadeiro, eu me sinto confiante, confortável e vamos topar. Foi mais ou menos assim, né? Já saí de lá decidido, informei minha esposa e desde lá eu tô trabalhando todos os dias, né? Focado, com pensamento em prosperar, consegui evoluir a minha função, né? Passei pelas fases de crescimento que acho que os profissionais hoje eles têm que passar. Isso é importante, isso vai lapidando a gente, né, conforme esses anos, né? E a função de RTV comecei em 2017 e aí segui para a supervisão, né, a partir desde 2024, né, onde eu estou hoje fazendo a gestão da região Centro-Sul. Acho que foram 2 desafios assim bastante grandes que eu passei no Grupo Giro Agro. Tá? O primeiro deles foi quando assumi a função de RTV. Voltei a viajar com uma frequência bastante grande, então a gente teve que adaptar a família, nossa rotina na época, né? Minha filha já estava com 3 anos, é um quebra de ciclo, né? E o outro por estar sendo o primeiro contato na questão comercial e você sai com aquela vontade de fazer, com aquela ânsia de resolver e às vezes a gente precisa parar e entender que não depende só de nós, né? A gente vai ter que mudar a forma de se comportar, a forma de levar a ideia, a forma que você vai propor o negócio, né? Então essa acho que foi a primeira fase que eu precisei me adaptar muito, né? Eu apanhei, confesso. Apanhei um pouco, mas consegui, com o passar de uma safra ali, acho que consegui me adaptar bem e desde lá entrego bons números, né? Sempre fui um cara muito competitivo, demais, né? Sempre quis ser o melhor da regional, sempre quis ter os indicadores em alta, sou muito competitivo. E na supervisão, com certeza, são desafios diferentes, né? Onde você sai de um grupo pequeno de pessoas que você influencia e acaba ampliando isso aí para números muito maiores, né?
tanto de equipe da própria Giro e Viva hoje, assim como também de clientes, né? Então, você vem numa base de 5, 6 clientes que você atende, você pula para 10, 12, 15, né? Você influenciava lá 20, 25 consultores e vai para 100. Então, essa mudança, assim, também, ela foi muito importante, eu acho, né? Isso faz parte da gente se preparar para isso e quando a chance aparece, você abraçar ela, mas você tem que se mudar, você tem que mudar o teu comportamento, você tem que mudar a forma que você conversa, a forma que você posta. Eu sou muito acelerado, né? Eu sou uma pessoa que fala rápido demais, engole palavras às vezes, então exige, assim, um certo treino para que você seja visto como um supervisor e não mais como um RTV. Eu tenho alguns prêmios dentro de casa, alguns troféus que eu conquistei durante as convenções, né? Participei de várias já. Praticamente todas elas que eu participo, algum prêmio eu sempre levo para casa. Mas o que mais me chamou a atenção e que eu vibrei quando conquistei foi o número 1. A Giro tem alguns prêmios que são conhecidos numa categoria, a gente chama de número 1, e são poucos, né? Pessoas que conseguem, para ganhar aqueles prêmios, conseguem brigar por eles, né? E na convenção de 2023, eu recebi um prêmio de número 1, como era TV Destaque Nacional, na época somente com a pasta Giro, então fiquei muito contente com isso, foi um prêmio que para mim me impactou muito, né? Fiquei muito feliz em receber. E na safra passada, agora, na convenção 2024, eu fui o maior vendedor da Viva. Então, a Viva é uma marca nova, uma empresa que o Grupo Giro Agro tinha lançado ao mercado num curto espaço de tempo e abracei a ideia, abracei a causa, né, consegui positivar os meus clientes com essa bandeira e fui conhecido como também o maior vendedor, né, na safra 23 aí da Viva Bio. Acho que são os dois que eu recebi, são 2 prêmios que me impactam muito, né? Porque é algo assim que é difícil, nós somos em mais de 100 profissionais, né? Então, a gente conseguiu um ponto de destaque entre 100 pessoas, de uma equipe boa, porque você fez um bom trabalho, né? Inspiração, para mim, é o que faz você acordar pela manhã, você refletir quais pessoas que você precisa influenciar, que você precisa auxiliar e principalmente quem está vendo o seu trabalho e como essa pessoa pode se inspirar em você também. O Léo, ele construiu isso aqui do zero, né? Então são pessoas que me inspiram e eu tento ser um pouco delas para os que estão próximos a mim, né? Eu acho assim, tem inspirações e tem motivações, né? Eu me inspiro muito na minha mãe. A minha mãe, para mim, é uma inspiração muito grande. Ela hoje não está mais aqui, né, mas a minha mãe me inspira muito porque ela sempre foi uma pessoa muito zelosa. Ela criou seus 3 filhos, né, nós somos em três piá. Ela criou seus filhos trabalhando fora, ela foi professora a vida inteira, ela ensinou muita gente, né, ela alfabetizou muita gente, inclusive eu fui aluno dela. Então a minha mãe me inspira muito para isso, sabe? Hoje ela com certeza tem orgulho do que ela fez, do que ela deixou aí. Acho que o maior legado dela, ela sempre fala isso, é os filhos dela, né? Falava, né? Que ela tinha muito orgulho de ter os filhos que ela tem, né? Eu sou mais velho, então ela tinha, com certeza ela tá hoje lá orgulhosa do legado que ela deixou. Professor, antigamente, na década de 90, era uma referência, né? Minha mãe era uma referência. Então, não só para mim, mas as pessoas em volta dela. E eu quero ser muito o que ela foi. Então, ela me inspira muito. Trouxe a foto aqui da minha mãe, tá? Eu e ela. Essa foto aqui, para mim, ela é impactante demais. Ela me chama muita atenção, porque aqui foi o meu casamento. Já 14 de novembro, a gente casou, eu e minha esposa. E aqui minha mãe já estava com câncer. Inclusive, aqui ela está de peruca. Já não tinha mais cabelo e foi uma das últimas vezes que eu vi ela feliz, ou tão feliz. Não foi uma pessoa triste, mas aqui ela estava muito contente, né? E depois disso ela acabou falecendo já em fevereiro. Então, uma das últimas lembranças que eu tenho da minha mãe, assim, 100%, muito bem, é essa foto. Então, para mim, ela é muito emblemática pelo momento que a gente tirou ela, né? E hoje ela me inspira e continua inspirando, não só a mim, os meus irmãos também, né? Que é dos meus irmãos e do meu pai. A gente tem a figura masculina, às vezes, não tão presente quanto a feminina, né? Acho que isso é uma questão, por nós sermos 3 guri, né? Mas hoje meu pai, ele tem um vício só na vida, que é trabalhar. Meu pai é um cara que trabalhou a vida inteira.
até hoje com seus 60 e poucos anos, né? Ainda trabalha muito, muito mesmo, muito. É uma pessoa que, graças a Deus, deu condição de estudo para os 3 filhos, né? É o que eu trago de casa, né? Meu pai me inspira pelo trabalho dele, é uma pessoa que não tem nem 2º grau, mas que conseguiu construir um patrimônio, conseguiu fazer a vida dele, sustentou a família, né? Então, não deixam de ser as minhas inspirações, que nem a minha mãe também é. E acho que a minha motivação maior de fazer tudo isso é essa galera aqui, né? A minha família, minha esposa, meus 2 filhos, Vitória Luísa, o Rafael. As pessoas pelas quais eu tento ser melhor, as pessoas pelas quais a gente se afasta deles muitas vezes, né? Minha filha já está desse tamanho, vai fazer 10 anos. A gente passa ano, sai ano, entra safra, sai safra, esse tempo é muito rápido, né? E hoje o que me inspira muito é a minha família. A minha esposa me inspira demais. Ela me motiva muito porque muitas vezes ela abre mão da carreira dela, né, dos sonhos dela, das ambições dela, para estar com nossos filhos, para estar cuidando do que a gente vai deixar nesse mundo, que é nossas crianças, né? Eu valorizo demais isso, valorizo muito ela, a pessoa dela, a Maide, né? A gente está junto aí desde 2011, então são vários anos, né? A gente construiu uma vida junto, a gente construiu muita coisa, a gente passou por muita coisa, né? Então hoje a minha motivação é a minha família, eu faço isso por eles. A Giroagro, ela é uma empresa que inspira muito, e aqui a gente podia elencar várias histórias bonitas, desde o administrativo, desde a indústria, desde a logística, desde da equipe de campo. A gente tem várias inspirações, a gente tem várias histórias bonitas aqui. A Giro em si só é uma história bonita. A Giro começou numa garagem, a Giro começou dentro de um partido 10x10 e hoje é uma das maiores indústrias do Brasil. Então a Giro que o Léo construiu aqui, o Leonardo, né, que é o nosso CEO, a gente chama de Léo, o que ele construiu é muito inspirador, já por ela só. Mas a minha inspiração mais próxima é o Vinícius. O Vinícius é um cara que eu tenho um carinho muito grande, né? Nosso gordinho, ele me colocou para trabalhar com ele, né? Ele me chamou para trabalhar com ele e no momento que eu precisei muito, então isso para mim marca bastante, sabe? E sempre deu liberdade para nós trabalhar, sempre foi um cara motivador, sempre foi uma pessoa que motivava pelo exemplo. Acho que isso é o principal. A gente consegue inspirar os outros pelo exemplo. O exemplo é a forma mais fácil de você convencer alguém. Você exigir algo que você mesmo não faz é difícil. Agora você mostrar que tu está fazendo, que esse é o caminho, isso acaba sendo muito marcante e eu me inspiro muito no que o Vini fez. O Vini tem uma história muito bonita também. E a minha equipe, sabe? A minha equipe ela me inspira muito porque são pessoas que cresceram, são pessoas que não tiveram às vezes as oportunidades que muita gente tem, né, de ter uma vida, uma infância boa, enfim, não que tenham passado necessidade, mas tiveram seus desafios, né, alguns maiores, outros menores, e os guris estão tudo lá. Eu vejo que eu não posso falhar com eles porque eles são pessoas que estão merecendo estar ali e que merecem alguém do mesmo nível deles, né? Então, o que me fez, acho que, permanecer aqui, confiar no projeto, são essas chances que nós temos aqui, que dentro da Giro realizar muito sonho. Eu comprei o nosso apartamento pela Giroagro, eu comprei meu carro novo pela Giroagro, o que eu construí até hoje foi pelo dinheiro que a Giroagro proporcionou para mim e para minha família. Então ela te dá essa oportunidade de você crescer. Eu hoje não me vejo em um outro lugar. Não é porque o mercado não busca, o mercado busca toda hora. Toda hora a gente tem essas oportunidades. Mas eu não me vejo em outro lugar porque eu construí muita coisa aqui dentro. Profissionalmente, pessoalmente, financeiramente. Uma coisa que a Giro tem que eu não vejo em quase lugar algum é essa equipe unida, essa sinergia. A gente tem dentro da Centro-Sul uma equipe assim, fantástica. A gente é muito parceiro um do outro, a gente compartilha muita coisa, a gente tem uma interação muito legal. E esse ambiente de trabalho que a Giro tem, ele faz você querer ficar. Você entender que às vezes nem sempre é do jeito que você quer, mas se a gente se adaptar, se a gente entender o fluxo, as necessidades, você vai conseguir o que você precisa. Profissionais hoje que entram na Giro, primeiro eles precisam
A gente fala, tem uma frase que a gente usa que é o estilo Giro Agro de ser. Tá? Acho que a primeira coisa é entender o estilo da Giro Agro. Tá? A Giro Agro tem um estilo muito peculiar. Ver pessoas que vêm de outras empresas, outras companhias, quando elas chegam aqui, elas se impressionam pela forma que é feito, né? A simplicidade prática, né? A simplicidade operacional, a facilidade que nós temos de alguns acessos, de resolver algumas coisas, né? De ter contato direto com o CEO, de ter contato direto com a diretoria. Então, primeira coisa, entenda a Giro Agro. Senta, entenda, compreenda, né? Entenda esse estilo que a gente tanto fala, qual que é o nosso estilo. E saiba aproveitar as inúmeras possibilidades que você tem. A Giro ela tem hoje 3 pilares muito claros, né? Comercial, técnico e comportamental. Se você entender esses 3 pilares e souber fazer essa sinergia entre eles, dentro da Giro você tem inúmeras possibilidades.